Fala galera, desembarcamos no berço de uma das civilizações mais antigas do mundo, os egípcios, terra de faraós, pirâmides e deserto. Percorreremos o país seguindo o curso do Rio Nilo, começando pelo Cairo, a maior capital do continente africano, seguindo pelo deserto do Saara com a ajuda dos camelos, Alexandria e por fim chegando ao Vale dos Reis em Luxor. A necrópole de Gizé é composta por 9 pirâmides, sendo as 3 principais, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Quéops também é conhecida como a Grande Pirâmide, mas somente Quéfren mantém ainda resquícios do seu revestimento original. A única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé, a pirâmide de Quéops foi construída há cerca de 4.500 anos para abrigar o sarcófago do faraó. Com mais de 140 metros de altura, foi considerada a construção mais alta do mundo até a construção da Catedral de Lincoln na Inglaterra. Até hoje, foram descobertas apenas 3 câmaras no interior da construção: a Câmara Real, que abrigava os restos do faraó, a Câmara Secreta e a Câmara da Rainha, atualmente vazias. Além dessas câmaras, foram construídos inúmeros corredores e salas inúteis para dificultar o acesso de saqueadores aos bens do faraó. Além das pirâmides, há inúmeras outras construções dentro do complexo da necrópole, que vão desde os templos mortuários de faraós e rainhas, a grande esfinge, além das mastabas, uma espécie de túmulo que precedeu as pirâmides, feita para reis, rainhas e nobres importantes do Egito Antigo. Há registro de construções de mastabas ainda na primeira dinastia, cerca de 5.200 anos atrás, e foram uma excelente fonte de informações sobre a vida dos antigos egípcios, uma vez que eram ornamentadas com pinturas e baixos relevos retratando atividades do cotidiano. As mastabas possuíam um tipo de capela funerária que antecedia o acesso ao poço onde ficava o sarcófago, e quanto mais fundo, maior o status social do falecido. É impossível vir ao Egito e não pensar nas pirâmides, o cartão postal do país e a única das 7 maravilhas antigas do mundo. Estima-se que para construir a Grande Pirâmide tenha levado 50 anos e mais de 30 mil homens trabalharam nela. As pirâmides de Gizé ficam aqui às margens do deserto do Saara, que é onde a gente está aproveitando para dar esse passeio de camelo. Agora, saindo da Grande Pirâmide, nossa próxima parada é a Esfinge.
novo! Envolta em muitos mistérios, a esfinge é um dos símbolos do Antigo Egito. Não se sabe ao certo quem ou quando a construiu, porém é amplamente atribuída ao faraó Khefren. É considerada a maior escultura monolítica do mundo, com 73 metros de comprimento, 19 de largura e 20 de altura. Após o abandono do complexo de Gizé, a esfinge acabou soterrada pelas areias do deserto. Há diversas teorias do porquê a esfinge não tem nariz. Uns dizem que foram as tropas de Napoleão treinando pontaria com seus canhões, outros dizem que caiu com o tempo, e o que escutamos por aqui é que há muito tempo atrás havia um costume de punir os ladrões cortando o nariz. E esse hábito acabou passando para as estátuas como uma forma de desonrar o homenageado ou o povo. Qual a resposta certa? Não sei, nunca saberemos. Esse aqui é o Museu Egípcio, às margens do Rio Nilo aqui no Cairo. No seu acervo, a gente pode contar com mais de 120 mil peças originais, incluindo sarcófagos e múmias de diversos faraós. E o seu principal destaque fica por conta das relíquias e do tesouro do faraó Tutankhamon. Uma das civilizações mais antigas do mundo, os egípcios se desenvolveram ao longo do Rio Nilo por milhares de anos. Os primeiros registros de unificação dos povos do Nilo se dá por volta de 3.200 anos antes de Cristo, sob o domínio de Menés como o primeiro faraó, dando início ao período dinástico egípcio. Por cerca de 900 anos, durante o chamado Antigo Império, os faraós governaram com poder absoluto, até que uma crise social provocada por conflitos e disputas internas enfraquece o poder dos faraós, marcando o fim deste período. O período conhecido como Médio Império acontece cerca de 300 anos depois do fim do Antigo Império, com a retomada do poder pelos faraós e com a transferência da capital egípcia para Tebas. Entretanto, este período tem uma curta duração, e menos de 300 anos depois desta retomada, povos vindos da Ásia invadem o território egípcio tomando o poder, dominando o Egito até 1580 a.C. Com a expulsão dos invasores e a retomada do poder pelos faraós, inicia-se um novo período da história do Império, denominada Novo Império. Este foi marcado pela reforma religiosa promovida por Amenófis IV, com a unificação dos deuses sob Atom, a fim de diminuir o poder sacerdotal que ameaçava o faraó. Amenófis adota o nome Akhenaton, que significa o Espírito de Deus, deixando clara a mudança religiosa e política do Antigo Egito. Foi neste período também que Tutankhamon assume o poder, e sua tumba é até hoje um dos maiores tesouros já encontrados. Foi neste período histórico que Ramsés II entra em conflito com os hititás, e tendo sido repelido em seu ataque na Batalha de Kadesh, assina o que ficou conhecido como o primeiro tratado de paz da história. A Cidadela do Cairo é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. Foi fundada no século XII por Saladino e por cerca de 700 anos foi a sede do governo egípcio. Na época, era a maior cidadela árabe do mundo. Atualmente há diversos museus e mesquitas e é uma das vistas panorâmicas mais bonitas da cidade.
Ao longo dos séculos, o Egito passou de império dominante a colônia explorada. Com o fim do período faraônico e consequente invasão pelos persas, o país acabou sofrendo com inúmeras guerras, invasões e crises de identidade. Foi dominado pelo reino ptolomaico por cerca de 4 séculos e posteriormente anexado ao Império Romano. O país esteve sob domínio bizantino até o século 7 d.C., quando foi novamente invadido e dominado, desta vez pelos árabes. Por 6 séculos esteve sob domínio árabe, período em que foi a sede do Califado Fatímida. No século XVI, foi novamente conquistado, dessa vez pelo Império Otomano. Houve ainda uma breve invasão francesa no final do século XVIII com Napoleão Bonaparte, e uma ocupação por parte das forças britânicas no final do século XIX o transformou em um protetorado britânico. O Bazar Han el-Halili é o mais famoso de todo o Oriente Médio, tendo sido construído em 1382 pelo sultão Djarks el-Halili, como um grande local de descanso para os comerciantes da região. Ele foi construído sobre as ruínas de um antigo cemitério fatímida e atualmente é um dos lugares mais visitados por turistas em busca de souvenirs, esculturas, perfumes, joias, artesanato e especiarias. Dizem que há mais de 900 lojinhas de todos os tipos na região, e assim como nos bazares de Istambul, deve-se pechinchar muito o valor dos itens, pois isso faz parte da cultura deles. Fundada por Alexandre o Grande em 332 a.C., Alexandria rapidamente se tornou capital do reino ptolomaico e um dos principais centros urbanos e culturais do mundo grego. Uma das construções mais célebres do mundo antigo e considerada uma das 7 maravilhas da época, o Farol de Alexandria resistiu por quase 2 milênios. Construído durante o Império Ptolomaico, ao longo dos séculos sofreu com terremotos que o danificaram, a ponto de, por volta de 1477, dar lugar onde atualmente existe a fortaleza de Qaitbay. Esta fortaleza foi construída no final do período de dominação árabe para ajudar na defesa da cidade contra os avanços do Império Otomano. Durante o período de ocupação britânica, no final do século XIX, ela foi intensamente bombardeada e danificada, tendo sido restaurada diversas vezes ao longo do século XX. A Biblioteca de Alexandria já foi a maior do mundo, tendo sido destruída num incêndio. Em 2002, ela foi reconstruída, se tornando a maior biblioteca do continente africano e a única do mundo com uma cópia dos arquivos da internet. O
O Vale dos Reis é um dos locais mais importantes da arqueologia egípcia. Fica nos arredores da antiga cidade de Tebas, capital do império por séculos e atualmente conhecida como Luxor. É o vale em que diversos faraós e nobres poderosos do novo império foram sepultados, em tumbas escavadas diretamente nas rochas. Durante os milênios, as tumbas dos faraós foram alvos de saqueadores. Por isso, a descoberta da tumba intacta de Tutankhamon, um faraó até então inexpressivo, é considerada como uma das maiores descobertas da arqueologia egípcia. As diversas tumbas que existem no vale variam muito de tamanho, das menores, como a de Tutankhamon, até as enormes com mais de 120 câmaras e corredores, como as dos filhos de Ramsés II. Estes corredores e câmaras não eram aleatórios, ou feitos para despistarem ladrões como nas pirâmides e mastabas de Gizé. Estavam relacionados com a concepção de vida pós-morte do período, em que as tumbas seriam a versão terrestre do inframundo que o monarca deveria cruzar para renascer. Para auxiliar nesta passagem eram enterrados junto à múmia diversos itens como móveis, roupas, joias, comida e bebida e até mesmo servos e escravos. Diferente do que se vê no interior das pirâmides, as paredes internas das tumbas no Vale dos Reis são inteiramente ornamentadas com hieróglifos, imagens do faraó e de deuses em baixo relevo. Historiadores dizem que os artesãos trabalhavam em diversas equipes, sendo uma primeira responsável pela escavação da tumba e polimento dos corredores. Em seguida, vinha uma outra equipe, que fazia os desenhos nas paredes e posteriormente um terceiro time fazia as correções necessárias. Por fim, vinham as duas últimas equipes responsáveis por esculpirem e colorirem tudo. Diferente do que a gente conheceu em Gizé, aqui no Vale dos Reis, em Luxor, não há pirâmides. As tumbas foram escavadas diretamente na colina. Já foram identificadas 63 tumbas de faraós, sendo a mais importante do Tutankhamon, descoberta em 1922, que é para onde a gente está indo agora. Depois de visitar a tumba de Ramsés, agora a gente vai visitar a tumba do Tutankhamon. voo de balão pelo vale nos permite ver os principais templos sob uma outra perspectiva. O passeio, que começa bem cedinho, ainda antes do sol nascer, sobrevoa os templos de Hatshepsut e o Ramesseum, o templo de Amenhotep II, o Colosso de Memnon e o Medinet Habu, além de diversos campos cultivados irrigados pelo Nilo. Somente deste ponto de vista é que conseguimos ter uma noção da real dimensão destes campos. É muito interessante ver o contraste entre as areias do deserto e o verde das diversas plantações lado a lado.
Welcome في الأقصر. Construídos por Amenhotep III para serem os guardiões de seu templo funerário, os colossos de Memnon ficam no trajeto entre Luxor e o Vale dos Reis, bem ao lado da atual estrada. O templo mortuário foi totalmente destruído por volta do ano 1200 a.C. por um terremoto, e no final do século I a.C., um novo terremoto derrubou uma das estátuas. O colosso caído foi reconstruído por ordem do imperador Séptimo Severo, alguns séculos depois. Por um breve período durante o Império Novo, Tebas não foi capital do reino. Durante o governo de Amenófis IV, o faraó e sua esposa Nefertiti comandaram uma revolução religiosa abolindo o politeísmo egípcio, introduzindo o monoteísmo. O jovem faraó decide proibir a adoração aos diversos deuses e no 5º ano de seu reinado muda de nome para Akhenaton, que significa aquele que louva Aton. No ano seguinte, decide abandonar Tebas e mudar a capital do reino para outro local, escolhido por ele, conhecido hoje como Amarna. Com o tempo e sua devoção a Aton, Akhenaton desencadeou uma perseguição aos antigos deuses, ordenando que os nomes de todos fossem apagados de todo o Egito. Esta perseguição religiosa desvia o foco do governo, que começa a perder território e aliados. Akhenaton reinou por 17 anos, mergulhando o país em uma crise econômica e política. Foi sucedido por seu filho Tutankhamon, que mesmo governando por pouco tempo, reverteu as principais mudanças da revolução amarniana de seu pai. Ele termina com o monoteísmo, volta com o politeísmo e restaura a supremacia do deus Amon. Abandona a cidade de Akhetaton e retorna a capital para Tebas. Tutankhamon restaura as relações com os aliados que foram negligenciados durante o governo de seu pai. As evidências de seu sucesso diplomático podem ser vistas através de inúmeros presentes recebidos de diversos países, encontrados em sua tumba. Além das relações políticas, Tutankhamon também restaura a parte física da cidade de Tebas, incluindo diversos projetos de construção de templos em Karnak. O maior templo do Egito e um dos maiores do mundo, o Templo de Karnak contém em seu interior vestígios de diversos faraós e dinastias que passaram por ele. Começou a ser construído por volta de 2000 anos antes de Cristo, sendo este templo o principal local de culto aos deuses de Tebas. Quando, ao final do Império Médio e início do Novo Império, a cidade foi transformada em capital, o templo passa a ser o centro da fé antiga. Além disso, também serviu como centro administrativo, tesouro e palácio real. Shaban? Shaban. Shaban is you? Yes. O Egito é um país que desperta a curiosidade de milhões de pessoas. Nós tivemos o privilégio de testemunhar um pouquinho dessa cultura milenar. Experimentamos hábitos e costumes diferentes, melhoramos nossas técnicas comerciais e vivenciamos um pouquinho do caótico dia a dia das cidades. Daqui, nós vamos para a Jordânia, conhecer a cidade rosa de Petra. Até breve!